Muito bem, então, no nosso programa da Cotrial no final de semana, a gente recebe, então, sempre como é tradicional nesta época, né, que nós estamos bem encaminhados aí na questão da entrega dos produtos de inverno. O Délcio Hartmann, alemão, que é o gerente de grãos da cooperativa, vai falar para toda a nossa região de abrangência, e tanto a região norte, a região centro-serra, a região sul aqui da cooperativa, que esse programa vai ao ar, né, sobre toda essa questão da safra de inverno, desde a aveia branca, a questão da canola e principalmente a questão do trigo, né, que nós temos, né, uma expectativa muito grande para o nosso associado de novo, e também porque não falar da canola, que como o alemão já tinha falado na entrevista anterior, é uma cultura que está tendo uma retomada aí depois de muitos anos sem cultivo. Bom, alemão, vamos falar da aveia, né? Não é muito comum a gente esmiuçar tanto a questão da aveia branca, né? Mas a cooperativa continua trabalhando para o seu associado. Como é que está sendo o recebimento aí da aveia branca na região da cooperativa? Saudação, obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma saudação também ao nosso associado, nosso ouvinte desse programa. Realmente nós estamos se aproximando do recebimento das culturas de inverno, e o que chama atenção, assim, Roger, logo nós entramos na aveia, que comparado aos outros anos nós estamos bastante atrasados, tanto na cultura de aveia, como na cultura da canola e do trigo também. Isso se deve que a gente plantou um pouco mais tarde, né? E também, né, eu não sou pesquisador, a gente trabalha mais na armazenagem, mas nos últimos dias aí a gente tem, né, praticamente pouca luminosidade, que isso também atrapalha, principalmente na dessecagem dos produtos, né? Então a gente viu assim, e ainda tem os dias frios, né? Essa é uma questão assim que tem que ser considerada. Mas referente à aveia que você me falou, a aveia branca, nós temos ela como no módulo de evolução somente, né? Nós não comercializamos a aveia, toda a aveia que é recebida dentro da cooperativa é do produtor, né? Ele mesmo faz a sua comercialização, né? A gente tem só ela como de evolução. A gente vê assim, durante esses anos aí, ela tem diminuído bastante, porque o que acontece, Roger, hoje, o custo da aveia, ela é muito semelhante às culturas do canola e trigo. Ela tem um agravante, né? Ela não é tão fácil a comercialização. Então, o próprio produtor viu isso, né? E nós temos visto também que tem praticamente diminuído 50% o nosso recebimento em questão disso. Mas essa é uma prestação de serviço que a cooperativa faz, né? Nós recebemos somente a aveia branca, seca ainda, nós recebemos ela só com 13% de umidade, porque ela é estocada, a gente recebe ela aqui na sede e Campos Borges, são as unidades que a gente recebe. Nós também recebemos ela somente com a umidade de 13%, porque a gente recebe ela junto com as outras culturas, né, e a gente daí não tem como fazer secagem. E até então a aveia branca a gente nunca fez secagem. Mas assim, né, nós estamos com as portas abertas, né, já estamos agora com os plantões em todas as unidades aqui na sede, né. A gente sabe que a cultura mais importante é a soja, é por isso que a gente já muda os horários, começa mais cedo, né, porque o produtor colhe tanto a aveia como canola e o trigo, e logo a gente tem que fazer esse plantio, que a janela, né, ela é pequena, e os últimos anos aí a gente sempre tem, né, que trabalhar, principalmente quando chove. Depois que quando chove, né, a gente tem que fazer todos esses trabalhos aí, e a gente tem feito o possível para que o produtor possa fazer uma boa colheita e também ao mesmo tempo, né, um bom plantio da cultura de soja. Bom, Alemão, sobre a canola, né? Ela aumentou bastante o plantio, até porque tem uma política bem definida, uma empresa que está adquirindo, inclusive até facilitando até o próprio recebimento, né, a entrega dessa canola. Como é que foi o comportamento do produtor? Qual foi a área? Como é que está sendo o recebimento? Aonde que ela está sendo recebida? Como é que a empresa que também ajudou a Cotrial a fomentar a canola está fazendo esse ano com a questão da canola? Bom, a canola, né, nós estamos no segundo ano, nós estamos ainda aprendendo com ela, né, o recebimento. Nós já havíamos recebido há uns anos atrás, mas é uma cultura bem interessante, né? A gente viu assim, só para você ter uma ideia, assim, o produtor também, nós saímos de 700 hectares e fomos para 2.500 hectares, né? O nosso plantio hoje está concentrado no Salto, na Estrela Velha, Tunas, né, e Jacuizinho.
Aqui na sede, né, nós temos 3 produtores também, mas é menos plantado. Mas assim, o que a gente está vendo, né, um rendimento entre 22 e 41, depende da época do plantio. O que nós temos feito hoje, nós recebemos canola na unidade do Salto e da Estrela Velha. Nós não estamos fazendo secagem de canola ainda, né, porque até então a gente não tinha esperado, né, esse aumento dessa cultura. E o que a gente está vendo, assim, que para o próximo ano a gente vai ter que se programar diferente, né? De repente abrir mais uns lugares, mas sempre lembrando que a gente tem que concentrar numa unidade a secagem, porque para você ter uma ideia, assim, Roger, na secagem, nós recebemos canola até no máximo 25 esse ano, né? Mais que isso, a gente já pede ao produtor para esperar um pouco. Mas ela, para fazer a secagem dentro das estruturas, dentro da cooperativa, nós temos que deixar ela com 9. Então você imagina, porque ele é um produto assim muito fino, né? Comparado às outras culturas que a gente tem, mas de muito fácil de fazer. Tem problema de sinistro no secador. Então, essas coisas a gente vai ter que aprender. Hoje nós trabalhamos com a Selena, né? Fizemos somente o recebimento na moega, fizemos a limpeza do produto, porque você imagina um produto com 25 ou 22 que seja, de umidade, mais um pouco de impureza, se você não tiver um trabalho diferenciado, não limpar esse produto, às vezes a gente tem que fazer até troca de moedas, você vai estragar esse produto. Mas nós estamos bem organizados, nós temos o transporte da cooperativa, já estão tudo programado nessas 2 unidades que nós recebemos, dá para dizer assim, eu falei em 80%, dá para falar praticamente em 95% ela está concentrada naquela região. E é aquilo que nós comentamos aí, a gente tem uma expectativa, é mais uma cultura que o produtor pode ser baseado, né, pode trabalhar, porque eu acho assim, né, que somente nas culturas de verão é muito difícil, né, nós temos que ter a cultura de inverno e dentro desse ano assim a gente vê aí com preços bem altos, né, comparado com as outras culturas. Mas eu acho que cada um tem que fazer o seu levantamento, seu planejamento, melhor falando com o seu técnico, para ver a viabilidade dessa cultura que, para mim, é muito interessante. Estamos conversando então com o Odélcio Hartmann Alemão, que é gerente de grãos da cooperativa. Bom, Alemão, vamos falar sobre o trigo, né? Como é que foi a questão do plantio, né? Que a gente sabe toda uma restrição econômica do produtor, né? E como é que foi o comportamento do nosso produtor na nossa área de abrangência, onde se plantou mais, onde se plantou menos, né? E a gente já começa também falando das cultivares, né? Que tem se detido a bem poucas cultivares devido a essa questão de produtividade, sanidade e também, principalmente, o pH. Bom, a questão do trigo, né, acho que é a segunda cultura, ou seja, a primeira nas culturas de inverno hoje, né? Hoje nós temos em termos de recebimento, o carro-chefe é o soja, em segundo lugar vem o trigo, em terceiro lugar o arroz, e em quarto lugar o milho, depois já vem a canola também, mas o trigo, né, ele é histórico dentro da cooperativa, né? A gente fala às vezes com os associados, alguns não plantaram esse ano, mas eles ficam, posso dizer assim, chateados, né, por não ter plantado, porque é uma cultura que, né, a cooperativa surgiu do trigo, né? Então ele tem assim uma importância muito grande. O que a gente viu, assim, houve uma redução de 10 mil hectares na área de abrangência da Cotriel. Nós estávamos com 35, 33 mil hectares, nós viemos para 22, 23 mil hectares, então é considerado assim. O que a gente vê no campo, sim, né, a gente se anima bastante, né, a gente espera que a gente tenha uma boa qualidade, porque, como eu vou dizer assim para ti, Roger, a gente recebe o trigo, né, não sabendo o que nós vamos ter dentro do armazém depois, né, porque não tem como analisar o trigo. O trigo tem características 30 características que são avaliados, né? Depois, que não é que nem soja e milho, que é praticamente farelo e óleo, né? Então, cada ano, né, a gente, nos últimos 2 anos, nós tivemos uma qualidade muito boa, né?
Isso a gente não sabe como é que vai ser o rendimento, né? Ano passado o rendimento já não foi dos melhores, mas em si, assim, o trigo, a qualidade em pH era muito bom, mas nós temos um agravante bastante grande, né? Ano passado nós já tivemos problemas sérios com micotoxinas, né? E essas micotoxinas, depois de recebido, você vai ter a tua surpresa, se é mais ou menos, né? Nós podemos ter hoje 2.000 ppm, né? Que é o máximo que a indústria, os moinhos aceitam, e isso também tem nos dificultado, e você tem que fazer praticamente, no momento que você vende esse produto para exportação, ou que seja para os moinhos, carga por carga, para ver se está dentro dos limites. Mas assim, né, a gente tem uma perspectiva muito grande no trigo, as variedades praticamente são as mesmas que nós plantamos ano passado. Hoje o que domina a nossa região ainda é o Audaz, e depois vem o Ponteiro, Titã, Calibre, então são tudo variedades cultivares que têm um desenvolvimento, tem uma qualidade muito boa. Claro que a gente sabe, agora nós estamos prestes a colher, como eu falei para você, nós estamos bem atrasados ainda comparado, né? Ano passado, nessa época, nós já tínhamos recebido 25% na nossa safra de trigo. Hoje, nós não temos 3%, né? Então, a gente espera, eu sei que uns querem chuva, outros não, né, querem plantar soja, não querem chuva, mas o problema de chuva para o trigo, ele é um agravante muito grande, ele pode nos prejudicar bastante na questão de qualidade. Mas a gente espera, né, daqui para frente que a gente consiga, que o produtor consiga fazer uma boa colheita de trigo e um plantio de soja, né, logo, né, nós estamos quase no final do ano, né, que a gente consiga implantar todas essas culturas, né, para que a gente consiga chegar, né, mais tranquilo no final do ano. Alemão, como é que você espera que essa questão da qualidade, o próprio clima está colaborando com essa questão da qualidade do trigo? Até o momento que nós recebemos, né, a gente já fez as análises internas, né, que a gente tem no moinho. Inclusive, outra coisa que a gente esqueceu de comentar, que o nosso moinho aqui, ele consome em torno de 35% do nosso trigo produzido, o nosso moinho consome, né, o restante a gente entre exportação e para os moinhos das outras regiões. Mas a gente tem assim uma expectativa grande, logo quando chega as primeiras, tipo assim, quando a gente tem uns 15% a 30% recebido, a gente já manda fazer uma análise para ver como é que está a qualidade. Mas o que você vai ter mesmo em termos de qualidade é somente quando terminar a safra, quando você tiver todo o produto armazenado. Aí aqui você vai saber o que você tem em cada unidade. Alemão, para encerrar, né, eu sempre te faço uma pergunta a mais que a gente coloca aqui na nossa pauta, né, não posso deixar de te perguntar como é que vai ser, né, a partir de agora, né, com uma unidade ao lado, lá de Pantano Grande, na 290, nós tínhamos uma unidade que recebia arroz e soja ao mesmo tempo, que é um desafio, e agora nós temos uma unidade ao lado, que recentemente foi adquirida, que está agora dentro dos nossos padrões. Como é que vai ser agora essa separação de uma unidade só para arroz e uma unidade só para soja? Eu gostaria que você, como gerente de grãos, tenha uma propriedade melhor para falar para o nosso associado que está nos ouvindo a importância dessa separação a partir de agora. Bom, isso aí vai nos facilitar muito, principalmente nós que trabalhamos dentro da armazenagem. E vai ser muito bom também para o nosso cliente, nosso associado. Porque na época que nós tínhamos somente a unidade 1, que a gente fala, Pantano é hoje a unidade 2, nós tínhamos só uma balança, né? Claro que o recebimento de arroz ele é bem mais lento, né? Ele tem outras características, tem que ser feita uma avaliação totalmente diferente, né? A unidade vai nos ajudar muito no transbordo das unidades, porque às vezes você não tem a capacidade estática suficiente e você já está a caminho do porto, isso facilita muito, né? Nós temos as unidades perto ali. Essa unidade tem uma estrutura muito boa, tem um secador grande, né? Isso facilita muito. E a gente tem assim uma expectativa, né? A gente já conhecia essa unidade porque nós já havíamos recebido o produto há 3, 4 anos atrás, né? E é uma unidade bem parecida da nossa do Sobradinho, né? Praticamente dá para dizer igual, né? Então tudo que a gente faz em Sobradinho vai fazer naquela unidade. Isso vai nos facilitar muito, né? Principalmente no nosso setor de armazenagem. Você tem condições de fazer uma segregação melhor,
Então facilita, porque nós sabemos que no momento da safra, a gente tem que fazer o possível, o mais rápido possível para esse produto ser armazenado. Eu acho que nenhum produtor fica tranquilo com o produto na sua lavoura. Ele fica mais tranquilo o momento que ele estiver armazenado nos silos, armazéns da cooperativa. Então, assim, a gente vai trabalhar bem diferente, vai ser bem mais fácil naquela região. Você tem mais opções, né? Você tem mais valor agregado, o momento que você conseguir armazenar esse produto na tua propriedade para depois o nosso comercial vender. Isso tem que ficar bem claro, né? Porque às vezes numa safra você tem que vender o produto ou botar ele em estoque na própria indústria, e aí já é um pouco mais complicado para o nosso comercial. Mas assim, a gente está muito contente, né? Nós temos, né, uma expectativa muito grande também para que a gente consiga receber nas unidades de Tunas e Barros-Cassal, né, trabalhando em cima disso. A gente está assim com uma expectativa, que nem eu já te falei, assim, muito grande, né, porque vai facilitar muito a nossa cooperativa e as nossas unidades, e principalmente nós que trabalhamos na armazenagem. Muito bem, esse o Délcio Hartmann Alemão falando das culturas de inverno, e a gente sempre faz uma pergunta para ele sobre a questão de armazenagem. Agora a gente agregou aqui essa unidade recentemente adquirida pela Cotriel lá na 290, ao lado da nossa atual unidade de Pantano Grande, que a partir agora da próxima safra vai ser o recebimento na unidade 1, na unidade antiga de arroz, e unidade 2 de soja, uma excelente estrutura. E o Alemão também agrega mais uma questão, que é as obras de Tunas e Barros-Cassal, que estão a todo vapor e que também agregarão bastante na nossa estrutura de recebimento na próxima safra. É a entrevista técnica da semana.